Boa tarde a todos. Estou muito feliz em estar aqui no país de vocês. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de sair da própria pátria, né? E é uma grande satisfação, agradeço, primeiramente, a comissão organizadora deste congresso, agradeço ao Movimento Sou Meu País de forma geral. Quero parabenizar a todos pela realização deste congresso. E agradeço, em particular, ao querido Xará Júlio, que tem sido bastante prestativo em nos ajudar nesta viagem até aqui de São Paulo. Hoje, eu falarei aqui um pouco sobre o movimento, sobre as nossas causas, alguns problemas históricos que nós temos tratado. E mais tarde, se der tempo, procurarei ser ligeiro, para que o Alessandro, que é professor de Direito Constitucional, também possa dar alguma palavra a respeito desses temas tão palpitantes para vocês aqui no Sul, que são aqueles relativos ao plebiscito, ao plebissul. Muito bem. Apresentando o MSPI, Movimento São Paulo Independente. O MSPI ele foi fundado no começo da década de 90, na mesma época que o Sou Meu País foi fundado. Aliás, nós compartilhamos alguns princípios fundamentais comuns que vêm desde o início da década de 90, lá de 92, 93. O nosso grande idealizador foi o Dr. João Nascimento Franco. Talvez muitos já tenham ouvido falar, pelo menos visto por cima, o seu livro, Fundamentos do Separatismo, que é uma obra que serve, de certa forma, de bíblia do separatismo, tanto para nós em São Paulo, quanto para os demais separatistas da América Portuguesa, em particular, vocês aqui do Sul. O doutor João Nascimento Franco, advogado constitucionalista paulista, ele foi um dos grandes idealizadores do separatismo moderno em São Paulo e, de maneira conjunta com outras pessoas, levou esta causa até onde foi possível levá-la. Quando ele veio a falecer, o MSPI também acabou entrando num período de dormência com ele. Outro movimento veio surgir periodicamente depois, graças à internet, que foi o MRSP, Movimento República de São Paulo, do qual eu fui vice-presidente, presidente municipal da cidade de São Paulo também. E, em 2013, por alguns desentendimentos de ordem ideológica, eu, com algumas outras pessoas, convidei elas para que nós pudéssemos refundar o MSPI. Nós somos herdeiros dos princípios básicos do separatismo originário, lá do começo dos anos 90. Porque o que reside nesse separatismo originário é um separatismo não ideológico. Então, nós não estamos preocupados com a política do partido A, do partido B, do PT, do PSDB, do PMDB ou do PQP. Estamos preocupados com o único P que interessa para nós, o P de paulista. É esse tipo de pensamento que baliza a nossa ação. E, nesse sentido, o MSPI, desde que ele foi fundado, e eu estou na presidência desde então, nós temos trabalhado com uma série de medidas para tentar conscientizar a nossa população. Eu não sei se vocês têm a dimensão exata, real, clara, do que é São Paulo. É um território do tamanho do território inglês, com 44 milhões de habitantes, uma população que, na região metropolitana de São Paulo, é bastante heterogênea, é uma população cosmopolita, o que dificulta, de certa forma, a formulação de uma política única para desenvolver e para poder propagar as teses da secessão. Então, a gente trabalha sempre com algumas perspectivas, tendo como pano de fundo geral a cultura. A cultura é aquilo que diferencia os povos. A cultura engloba a língua, engloba os valores, engloba a história, engloba tradições. São Paulo tem as suas tradições, tem a sua história, tem a sua cultura. Embora o governo brasileiro e seus lacaios, como as empresas de mídia, uma muito famosa aí, a Vênus Platinada, lá do Rio de Janeiro, a Rede Globo, e antes de existir a Rede Globo, já a Rádio Nacional, na época do caudilho Getúlio Vargas, eles fizeram de tudo para tentar mostrar que São Paulo não tinha cultura. Então, quando você pega uma novela, por exemplo, a novela da Rede Globo, ela tem alguns cenários que são certeiros. É o Rio de Janeiro, é a Bahia, de vez em nunca algum outro cenário. E São Paulo, sempre quando é tratada, a região metropolitana, de uma maneira estereotipada. Isto é um erro.
Então, nós em São Paulo temos uma situação um pouco diferente da de vocês aqui no Sul, porque aqui a população, mesmo em 3 estados diferentes, guardando as suas peculiaridades, as suas particularidades, há uma semelhança muito grande entre a população que faz com que vocês se tornem um povo de verdade. Em São Paulo, o povo paulista foi sendo pouco a pouco colocado para baixo. Em São Paulo, a ideia de identificação cultural como um todo, como um povo, como um coletivo de pessoas unidas por uma cultura comum, a qual a gente dá um nome técnico na ciência política de nação, foi sendo, por ação do governo federal, solapada por anos e anos a fio, de modo que muitos paulistas, lamentavelmente, têm uma dificuldade muito grande para se identificar como paulistas, coisas que vocês aqui no Sul não têm tanta dificuldade assim. O gaúcho tem um orgulho tremendo de dizer, sou gaúcho. O catarinense é a mesma coisa, o barriga verde. O paranaense, que é mais parecido com o nosso, paulista, também tem essa identificação muito clara. Então, em São Paulo, nós temos um trabalho cultural muito forte. Nós batemos muito nessa tecla. E quando a gente fala em cultura, não estamos falando em dança, em folclore, em manifestações artísticas no geral, mas estamos falando em valores, em princípios, em uma história compartilhada, que isso tudo forma a cultura com C maiúsculo, a cultura de verdade. São Paulo sofre, assim como vocês aqui no Sul, de uma situação mais do que vexatória. O governo federal explora São Paulo. O governo federal rouba São Paulo. E o governo federal faz isso de maneira muito peculiar com o nosso Estado. São Paulo é grande demais, é um inimigo poderoso demais para Brasília. Então, o governo federal faz de tudo para tentar nos destruir. Fez, faz e ainda fará por algum tempo, até que nós consigamos barrar as ações do governo federal. O nosso inimigo é inimigo comum, é Brasília. Eu sou professor de História, e nós vemos que, ao longo da história da América Portuguesa, há uma continuidade. Nós nunca podemos interpretar uma determinada realidade histórica, uma determinada realidade humana de maneira isolada. É preciso interpretar os fatos dentro de uma continuidade, dentro de um contexto. Se você pegar a formação do Brasil colonial, você vai ver que as regiões mais ao sul de São Paulo, eram totalmente esquecidas. A coroa portuguesa não tinha o menor interesse em São Paulo, não tinha o menor interesse aos territórios que estavam ao sul de São Paulo, que faziam parte de São Paulo, inclusive. Exceção feita aos territórios de fronteira do Rio Grande do Sul com a Cisplatina. Não havia interesse em explorar essa região. Por quê? Primeiro, é longe. Segundo, nossa terra não é boa para o plantation. O que é o plantation? A monocultura, cana-de-açúcar, tabaco. Isso daí era bom onde para plantar? Lá na região nordeste. O solo era muito bom para a plantação de cana, que era o que interessava a coroa portuguesa. Então, essa região mais ao sul, essa região mais meridional, era totalmente relegada a um segundo plano. E quando o Brasil se torna independente, com a transformação do Brasil em um país independente, com o império, nós vimos que aquele tipo de prática econômica, política que existia com a coroa portuguesa vai se repetir novamente agora com a coroa Bragança. A tirania sai de Lisboa e vai para o Rio de Janeiro. É o princípio das dores. A consumação de todos os males dos povos da América Portuguesa é quando, de fato, a capital é transferida para Brasília. É o ápice da centralização. Mas quando o Brasil se torna independente, o Rio de Janeiro se converte em sua capital, todos os povos vão sofrer. Há muitas pessoas que veem com muito bons olhos o período do Império no Brasil, e eu, como professor de História, tenho convicção total, absoluta, de que isso é uma fraude. É uma fraude histórica dizer que o Império Brasileiro foi um período bom para os povos da América Portuguesa. Não foi. Os 2 imperadores que nós tivemos foram centralizadores. Eles não tinham uma visão que respeitava as culturas regionais.
Se você pegar instituições que foram feitas, como o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, o Museu Imperial em Petrópolis, todas essas instituições tinham um único objetivo: construir uma narrativa única por uma história nacional para o Brasil. O Brasil não tinha história, foi necessário criar uma história. Esse país não construiu uma história única. Esse país forjou uma história, uma narrativa que serviu para impor goela abaixo de todos os povos que nós somos brasileiros. Nós não somos brasileiros, não éramos brasileiros e não seremos brasileiros. A nação é uma comunidade imaginada. E nesse sentido, houve muito trabalho por parte do governo federal em tentar impor essa nacionalidade a todos. O gaúcho é gaúcho, o paulista é paulista. O nordestino é nordestino? Não. O baiano é baiano. O pernambucano é pernambucano. Existe uma identidade regional muito forte ali. Não sei quantos de vocês conhecem mais ou menos bem a região Nordeste. Não dá para falar numa unidade cultural ali. Isso tudo foi sendo esquecido. Deliberadamente, o governo brasileiro, autoritariamente, fez de tudo para esmagar as culturas regionais. Veja quantos movimentos separatistas nós tivemos ao longo da história do Brasil. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Confederação do Equador. O separatismo, talvez mais antigo, institucionalizado, 1641, quando São Paulo aclamou Amador Bueno, meu antepassado, como rei de São Paulo. São Paulo tentou a secessão ainda em outros momentos, durante a Revolução Liberal, em 1841. Em 1887, com os republicanos, na crise final do Império Brasileiro, quando Dom Pedro II já não tinha mais perspectiva de poder, e as elites tinham receio de que o governo do Brasil caísse nas mãos de um estrangeiro, um francês, o Conde Deu. O separatismo é muito forte, vocês têm aqui exemplos. A Revolução Farroupilha, vocês têm a República Juliana, a Revolução Federalista. Tudo isso daí faz parte da história de vocês. E, de certa forma, é uma história compartilhada, porque mostra que nunca houve um sentimento comum de unidade nacional no Brasil. O pessoal lá de cima, setentrionais, eles falam um ditado muito correto: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, filhinho, não tem solidariedade nacional. Não existe isso daí. Isso é conversa mole. Isso daí é uma ladainha contada pelo governo federal, contado pela Rede Globo, contado pelos jornais, contado pela revista Veja, pelos órgãos de imprensa que atendem os interesses do governo central. Não existe a unidade nacional, porque a unidade nacional ela precisa ser baseada em solidariedade. E não existe solidariedade entre os povos do Brasil. Não existe. Isto é uma fraude. E todos nós, seja em São Paulo, seja no Sul, precisamos ter convicção disso. Precisamos ter convicção porque é necessário que haja um entendimento maior entre as nossas instituições, nesse sentido intelectual, na construção de uma narrativa que se contrapõe à narrativa oficial que vem lá de Brasília. A narrativa oficial mostra: nós somos todos brasileiros. Eu já cansei de ver separatista, inclusive um me excluiu do Facebook em 2014, aqui do Sul, porque eu escrevi lá: gozado, é muito sujeito que é separatista o ano inteiro, mas quando a seleção brasileira joga, ele se torna o maior dos patriotas. É verdade. Nós temos esse problema lá e eu sei que há aqui também. Por quê? Porque esta ideia, esse sentimentalismo foi vendido para todos. E desde pequeno, quando você era um catatauzinho lá na escola, você cantava o hino nacional, faziam você colocar a mão sobre o peito, faziam você jurar a bandeira. Semana da Pátria, canta o hino da Independência, canta o hino da República. Pois é, tudo isso daí não é à toa. Isso é um projeto ideológico, é um projeto de poder. É o projeto de poder das elites brasileiras que tem interesse em manter isto aqui unido para poder roubar mais fácil e para poder roubar mais. A gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Retorno à questão da política. Nossa luta não é a luta contra o partido A, B ou C. A nossa luta é contra aquele lobo devorador chamado Brasília. Ali não tem esquerda, não tem direita, não tem centro.
Ali tem uma corja de ladrões que se reúnem periodicamente para poder roubar o povo com mais eficácia. Esta é a grande realidade. E nós paulistas sabemos muito bem o que é roubo. 94% dos nossos impostos pagos ao governo federal não retornam. Se você arredondar esse número para 400 bilhões, uma fatiazinha volta para São Paulo. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Acabou de sair no Estadão essa semana. A cidade de São Paulo teve 12 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo são 20 milhões de habitantes. O estado inteiro são 44 milhões de habitantes. Nós temos cidades grandes, além de São Paulo, como Guarulhos, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Santos. E nós não podemos dar um tratamento digno à nossa população. Por que nós não podemos? Porque o governo federal nos rouba. Assim como rouba aqui a vocês. Que em Joinville não tem metrô. Eu sei que não tem. Poderia ter. Poderia ter. Eu falo lá em São Paulo. Muita gente que nunca ouviu falar em Itaquaquecetuba. Alguém aqui já ouviu falar em Itaquaquecetuba? Olha, Itaquaquecetuba está famosa. Itaquaquecetuba é uma cidade feia para burro. É verdade. Eu conheço muito bem lá. Temos candidatos lá, temos uma base lá muito forte. A cidade é muito maltratada. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É culpa da cidade? Claro que não. A culpa é do governo federal que rouba o dinheiro da cidade. Por que Atlanta, nos Estados Unidos, tem metrô e tem uma população semelhante a Itaquaquecetuba? Itaquaquecetuba não tem metrô, sendo que poderia ter. Tem dinheiro para isso? Tem população para isso? Às vezes a gente se pensa muito pequeno, tem uma visão muito provinciana. Eu falo isso daí sempre, que se você pegar outras cidades maiores de São Paulo, pega Guarulhos, mais de 2 milhões de habitantes. Mais de 2 milhões de habitantes. É uma cidade maior do que muitos países do mundo. O Uruguai tem 3 milhões, para ter uma noção. E Guarulhos também é outra cidade que, infelizmente, está cheia de problemas. A cidade de São Paulo, por exemplo, 12 milhões de habitantes, 74 quilômetros de metrô. 5 linhas. 5 linhas, sendo que uma delas liga nada a lugar nenhum. Ora, o governo de São Paulo, nós temos os nossos ratos lá também. Nós temos os nossos ladrões. Tem uma turma lá que já está desde os anos 80, é o mesmo grupo que está lá, não sai. Não sai, está lá. É um feudo. Ladrão há em toda parte, canalha há em toda parte. Não é exclusividade de povo nenhum. Tem uma turma lá, que está lá esse tempo todo, e não denuncia isso. E não denuncia. Sabe por que não denuncia? Porque o senhor governador, qual é a pretensão dele? Virar presidente do Brasil. Ele não vai atacar a instituição que ele mesmo pretende manipular para o interesse dele. É óbvio. Isso é uma questão evidente. Todo governador de São Paulo, desde o Franco Montoro até hoje, tinha pretensão de se tornar presidente do Brasil. Vocês acham que ele vai atacar a instituição presidente da República? Jamais. Jamais. Logo, ele não vai denunciar o estupro que o governo federal faz com o nosso povo. Roubando 94% dos nossos impostos federais. Os senhores sabem o que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um programa utilizado pelo governo americano, criado pelo governo americano, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O objetivo do Plano Marshall era reconstruir a Europa. Presta atenção. Não estou falando de reconstruir a cidadezinha de Iporanga. Não estou falando de reconstruir a cidadezinha lá de Embu-Guaçu, onde eu moro. Estou falando de reconstruir a Europa ocidental inteira. A França, que estava destruída. A Alemanha Ocidental, que estava destruída. A Inglaterra, que sofreu uma série de bombardeios. O governo americano gastou, para reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial, o mesmo que Brasília toma de São Paulo em 1 ano. O governo federal rouba de São Paulo em 1 ano o mesmo que os Estados Unidos gastou com o Plano Marshall. Com o Plano Marshall, cidades inteiras foram reconstruídas. E aqui no Brasil, o governo federal canta a seguinte bola para a gente. Não, mas vocês paulistas são muito egoístas. Vocês sulistas, ixi, vocês são tudo alemão, vocês querem tudo ser Alemanha. Vocês paulistas querem ser tudo italiano. Olha, vocês vão lá na Moca, só fala tudo buona gente. O governo federal vem com essa ladainha, vocês são muito egoístas. Vocês têm que dar um pouquinho do dinheiro que vocês ganham para a gente reconstruir, dividir com os nossos irmãos mais pobres. Eu dou, sem o menor problema.
A minha mãe é alagoana, diga-se de passagem. Isso daí não é impeditivo nenhum. Eu dou. O Estado de São Paulo daria, de uma maneira livre, espontânea. A solidariedade é baseada em caridade, amor fraternal. Amor fraternal. Se é imposto, não é fraterno. Logo, não é amor. Logo, é um amor de canalha. E nós temos que deixar de ser mulher de malandro nas mãos do governo federal. Por isso que é necessário a gente ter consciência. Eu sei que os senhores aqui sabem, têm consciência disso. Mas a nossa população, no geral, não tem, infelizmente. Porque a nossa população está refém da mídia. Ela se preocupa com o futebol, com a novela, com a cerveja, com diversões comuns. Isso daí é comum. Nós temos que batalhar, nós temos que trabalhar para transformar essa realidade. Lá no começo da minha fala, eu falei da diferença que há entre o Sul e São Paulo. Então, nesse sentido, nós trabalhamos muito a ideia de cultura, e nós temos um plano de ação de longo prazo. É despropositado pensar em ações de curto prazo com efeitos mirabolantes, pirotécnicos. Nós temos que pensar a coisas no longo prazo, e é assim que o MSPI trabalha. Então, por exemplo, lá no MSPI, nós temos o movimento propriamente dito, que é a instituição que dá as caras para a sociedade. É a instituição que serve para atrair a pessoa para o primeiro convívio. Olha, você acha que o separatismo é interessante? Você sempre pensou, mas sempre falaram lá na escola, olha, esse negócio é coisa de maluco, São Paulo tentou em 32, só se deu mal. Toma cuidado, hein? As pessoas falam isso daí mesmo. Professores de história, então, nem se fala. Eu sei, eu sou professor de história, eu vejo o que acontece. Eles falam mesmo. E aí a pessoa, desde pequeno, que tem essa ideia, sempre é desestimulada. Sempre é levada a desacreditar desse ideal. Mas chega numa idade um pouquinho maior, hoje em dia, com o advento da internet, tudo fica mais fácil, ela começa a ver lá no Facebook um povo que fala que São Paulo tem que ser o meu país, que São Paulo tem que ser independente, que tem que ter a República de São Paulo, que São Paulo tem que ser uma nação livre, etc. Muito bem. Essa pessoa vai se agregar. Então, ela vem para onde? Ela vem para o MSPI. É o movimento que dá essa introdução à população em geral. Mas como nós pensamos no longo prazo, e isso é uma coisa que diferencia o MSPI bastante, é que nós temos equipe. Eu não sou sozinho. Eu não sou sozinho. Aliás, sozinho eu não faço absolutamente nada. Está aqui o meu presidente, Alessandro Chiarotino, um homem de gabarito, doutor, advogado, pós-doutor em Direito do Trabalho. Acho que é alguma coisa. Se olhar a equipe que acompanha a diretoria do MSPI, professores universitários, médico, dentista, advogados, um monte, professor, um monte. Nós temos equipe. Então, nessa perspectiva, nós temos ainda mais duas instituições. Nós temos a Frente Bandeirante, que cuida da política, e nós temos o SEC, Centro de Estudos da Cidadania, que cuida da parte cultural e acadêmica. Um equivalente ao GESUL de vocês. A Frente Bandeirante, esse ano, está a plenos trabalhos. Como a legislação brasileira impede a criação de partidos de caráter regional, ela impede que crie um partido sulista, um partido gaúcho, um partido paulista, nós temos que aprender a subverter o sistema. Nós temos que aprender a jogar o jogo. Então, politicamente falando, o que nós fazemos? Nós acreditamos na luta política. Se a gente deixar a política na mão dos canalhas que estão lá em Brasília, eles vão continuar sendo os canalhas que estão em Brasília para sempre. Temos que enfiar lá gente que seja comprometida com a nossa causa, que seja comprometida com os nossos princípios, com os nossos valores. E em São Paulo nós temos essa perspectiva. E não são ladrões que estão entrando na política, não. Não são ladrões porque eu controlo, e eu sei quem é, e é gente de confiança. Então nós lançamos vereadores por diversos partidos, em várias cidades, em São Paulo, em Itacoaquecetuba, em Jundiaí, em Itapetininga. Em várias cidades nós estamos lançando vereadores que são oriundos da causa. Não é que eu peguei o Zé das Couves, que estava lá no cantinho, lá, ele viu que tinha um grupo lá no Facebook que fazia um auê, tal e coisa, olha, eu vou me aproveitar, esse pessoal fala umas groselhas, tem gente para burro. Vai que eles dão voto. Não. Não. Aproveitadores, não.
Nós trabalhamos com gente verdadeira, gente oriunda da causa, que politicamente vai levar as nossas bandeiras à frente, inclusive com imunidade parlamentar. Tem deputado lá em Brasília que fala o que bem entende, fala o que dá na telha, e tem imunidade parlamentar. Hoje, infelizmente, nós não temos nenhum deputado federal paulista que seja verdadeiramente separatista comprometido com a causa. É uma pena. Aliás, nós temos até alguns deputados estaduais lá que são separatistas, mas são mais, frouxos do que qualquer coisa. Eles não estão aqui mesmo? Tudo bem. Eu já estou frito politicamente, então tudo bem. Agora o SEC, Centro de Estudos da Cidadania, originalmente Centro de Estudos Confederados. Nós mudamos o nome para Centro de Estudos da Cidadania para deixar a coisa mais light. Por quê? Porque o governo federal cai em cima de tudo que não agrada a ele. A palavra confederado pode parecer um pouco sutil para muitos, e é. Mas a gente precisa entender que o nosso inimigo pode tudo e nós não podemos nada. Por que ele pode tudo? Porque ele tem o poder político na mão, ele tem o poder econômico, e ele tem o quarto poder na mão dele, a mídia. E ele manipula a mente das pessoas. Então nós precisamos ter em mente isso daí, em saber jogar esse jogo, como eu disse. O SEC, Centro de Estudos da Cidadania, é uma instituição que trabalha com perfil acadêmico e com perfil cultural. Por exemplo, do ponto de vista acadêmico, nós estamos agora introduzindo, criamos já, em fevereiro de 2017, abre a primeira turma de uma pós-graduação, uma especialização em História de São Paulo. Ora, dentro da nossa perspectiva política, nós precisamos reaver a cultura de São Paulo que foi retirada de nós pelo governo federal. Como é que você faz com que o povo tenha orgulho de sua cultura? Ensina a tua história para ele. Só que lá em São Paulo não tem gente capacitada para ensinar história. O que a gente vai fazer? A gente vai formar os quadros para poder ensinar história nas escolas, quando as disciplinas de História de São Paulo forem implantadas nas respectivas cidades. Tudo isso é pensado. Tudo isso é planejado, só que tudo isso são ações de longo prazo. Não é rápido, não é fácil, não é barato. Essa é uma grande realidade. E nós temos essa clareza de tratar essa questão dessa forma. Nós temos essa clareza de tratá-la de maneira mais holística, né? E eu sei que vocês aqui no Sul também têm essa maneira de tratar as coisas de uma maneira mais holística, né? Isto é fundamental, porque senão a gente acaba caindo sempre no lugar comum. Eu estou no separatismo, oficialmente, desde 2007. Mas já era separatista de sentimento desde antes. Para vocês terem uma ideia, eu montei o meu próprio movimento, quando estava no 3º ano do ensino médio. Chamava-se ADP, o nome é uma porcaria, Associação para o Desenvolvimento Paulista. Não é comercialmente interessante, não diz muita coisa, mas eu montei. Eu, mais 3 amigos. Eles abandonaram, um foi jogar bola, o outro foi virar jornalista. Eu continuei e me integrei. Me integrei àquilo que já existia. E nesse tempo todo que eu estou aí, não é muito tempo, tem muita gente aqui com mais estrada do que eu, né? Está aí o camarada Zatti, que não me deixa mentir, né? Grande camarada nosso. A gente sempre, quando vai falar de separatismo, a pessoa pergunta: não, mas nós temos que pegar em arma para separar São Paulo, porque do jeito que está, não dá. Olha, mas eu acho que vocês deviam fazer um plebiscito. E se fizer um plebiscito, eu voto, tá aí coisa. Olha, mas do jeito que está a coisa, não dá. Vocês têm que fazer um atentado terrorista. É uma situação para lá de complexa. Eu confesso que eu sou um sujeito muito paciente. Afinal de contas, eu sou professor no ensino médio. Eu lido com jovens. Se eu não tiver paciência, eu peço as contas para o governo do Estado e vou para minha casa jogar dominó. Eu sou um sujeito paciente, mas tem horas que não dá. O sujeito sempre vai perguntar: quando é que vocês vão fazer a Revolução Armada? 32 está aí de novo, hein? Tá. Agora você pergunta para esse sujeito: tá certo, cadê o teu trabuco? Não, mas vocês têm que fazer isso. Não, tudo bem, a gente faz. Então, cadê a tua contribuição? Muita gente, essa é uma realidade que nós compartilhamos, e eu pensei em falar algumas palavras nesse sentido, dessa realidade compartilhada, é que nós temos problemas comuns. E muita gente acha que todo tipo de mudança que acontece na história, ela é feita pela massa. A massa não muda. Quem muda não é a massa.
Quem muda é a elite. E a palavra elite foi muito distorcida por determinados grupos intelectuais ao longo da história. Vocês que estão aqui são a elite do separatismo do Sul. Vocês podem ter certeza disso. São pessoas convictas, são pessoas que dispensam o seu tempo para lutar por uma causa. São pessoas que dispensam o seu dinheiro para lutar por uma causa. São pessoas que dispensam a própria vida por lutar por uma causa. A massa não tem esse tipo de perspectiva. Ela não trabalha com esse prisma. Essa é uma realidade. Então, nós temos que entender que é necessário o quê? Sempre conduzir esta situação a nosso favor. Da mesma forma que os nossos inimigos, o governo federal e seus lacaios, coordenaram todo este jogo a seu favor, nós temos que virar o jogo. Nós temos que colocar gente dentro das instituições. Nós temos que trabalhar com a perspectiva cultural. Nós temos que trabalhar com a perspectiva acadêmica para que não exista um monopólio de grupos nacionalistas dentro da academia. Esse é um problema muito sério. Você vai pegar um ensaio para entender a história do Sul, o cara sempre vai falar da história do Sul dentro do Brasil. Ele não vai falar da história do Sul. Você vai pegar um outro ensaio para entender a história de São Paulo, ele não vai falar da história de São Paulo. Ele vai falar de São Paulo dentro do Brasil. Isso é uma visão padrão. Nós temos que combater isso aí. Porque quem lê esse tipo de livro não é o cara que lê 50 Tons de Cinza. Não é o cara que lê o Harry Potter. Se ele lê as Crônicas de Nárnia, já está lendo coisa muito boa. Esse tipo de sujeito que vai pegar um livro pesado desse, de sociologia, de história, de filosofia para ler, é o cara que vai se agregar um dia ao grupo de vocês e vai ser também parte da elite separatista. É o cara que vai fazer acontecer. É o sujeito que vai fazer com que a coisa ande. É o cara que vai pegar lá na cidade dele e vai montar uma comissão. É o cara que vai ser linha de frente. E é o sujeito que vai levar a massa, vai multiplicar o discurso à massa. Porque de uma coisa eu tenho certeza, e eu tenho certeza que vocês também têm. Nós estamos lutando por uma causa justa. A nossa causa é justa. Se eu tivesse querendo ganhar dinheiro, eu tinha entrado para o PT, que eu tinha muito mais futuro do que estar aqui falando sobre separatismo. Isso é uma realidade. Ou então para o PSDB, que lá também está cheio de gente que... Ou em outros partidos também, né? São 32 partidos, todos têm os seus ladrões, todos têm gente honesta, mas tem uns que exageram, né? Essa é a realidade. Vamos ser francos. Vamos ser francos. Deixa eu ver meu tempo aqui. Ainda estou no prazo? Ok, então deixa eu falar mais um pouco. Vocês notaram que eu gosto de falar bastante, né? Espero que não esteja sendo muito cansativo. Dentro dessa nossa perspectiva, então, nós temos 3 instituições, como eu disse. Aqui no Sul, vocês têm o GESUL, que é muito mais antigo, bem mais estruturado. Vocês já cansaram de produzir livro? Está aqui o livro do Sérgio Alves de Oliveira. Aliás, quem não leu isso aqui, leia. Tem na estante virtual, é baratinho, compre. R$5 você encontra lá. O livro do Celso, que eu já li, os 2. Vocês têm um monte de coisa que vocês estão na frente da gente. E nós temos que aprender. E nós temos que aprender com a história de vocês, porque a história serve justamente para isso. A história serve para que nós peguemos os exemplos dela e nós não incorramos nos mesmos erros. Estudando a história do separatismo moderno, ou seja, aquele que vem desde da redemocratização do Brasil até hoje, nós vemos que existe uma tônica. A tônica é: o governo federal, sempre quando se sente ameaçado, vai se utilizar de qualquer artifício, qualquer artimanha para vencer os seus inimigos. Nós temos que desistir? De maneira nenhuma. Nós não podemos desistir, porque se nós temos fé no nosso ideal, nós temos convicção no nosso ideal, nós acreditamos que esse nosso ideal é justo, nós temos que lutar até a última força, até a última fibra do nosso corpo. Vocês têm alguma dúvida de que o governo federal, a que hora, não sei se pode ter alguém aí. Lá em São Paulo a gente tem os nossos também, que de vez em quando aparece. E daí? Nós não estamos fazendo nada de inconstitucional. Nós estamos defendendo uma ideia. Aliás, uma ideia que qualquer jurista sério, decente, honesto intelectualmente, é incapaz de dizer: vocês estão cometendo um crime. Aquele
agente da lei, aquele agente da lei que vai tratar desse assunto com essa perspectiva, ele obedece aos interesses dos poderosos lá de Brasília. Esses poderosos, eles vivem dessa situação, eles vivem dessa perspectiva. É o Estado patrimonial. Recomendo um outro autor, Raimundo Fauro. Leiam ele. Os Donos do Poder, sobre o patrimonialismo. Para que serve o Estado no Brasil? Aliás, para que serve o Estado? O Estado, essencialmente, é a lei. Serve para que nós não nos matemos. O homem é o lobo do homem, já dizia Thomas Hobbes. Então, o Estado, essencialmente, serve para a lei. No Brasil, o Estado, desde a época da coroa portuguesa, vem recebendo uma série de outras atribuições que não são aquelas que cabem a ele, por essência. E conforme o patronato brasileiro, a elite brasileira foi sendo constituída, ela foi se apropriando do Estado. E ela foi inchando mais o Estado. Para quê? Para poder roubar mais. Para poder se manter mais no poder. Nós temos que ser a alternativa a isso. Tanto aqui no Sul, quanto lá em São Paulo, quanto no Nordeste, quanto no Rio de Janeiro, quanto em Goiás, quanto em qualquer lugar. A secessão é um princípio que está ligado à autodeterminação dos povos. E nós trabalhamos com essa perspectiva da secessão. E vocês aqui também trabalham. E nós precisamos fazer com que o nosso povo compreenda que nós somos a verdadeira alternativa. A alternativa ao vampiro que está lá em Brasília ocupando o cargo agora, não é o outro vampiro que está embaixo, esperando aquele que está lá sair para ocupar o lugar. A alternativa somos nós. A alternativa somos nós. A saída é a secessão. A solução é a secessão. Nosso trabalho é ser a vanguarda revolucionária. Esse é um termo bastante curioso, é um termo marxista. Eu não concordo, particularmente, visão minha. Se você é marxista e quiser agregar um MSP, a ficha está lá no carro, eu busco, tu assina, sem problema. Mas eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. Estratégia de tomada do poder, luta política, nós temos que aprender. Como é que foi que esses caras chegaram ao poder? Estamos aí para estudar a história. A história serve para a gente estudar, conhecer os erros e não repeti-los. Se a gente repete, fica difícil. A história acaba se repetindo como fraude. Então, vamos tomar cuidado nesse sentido, e é uma admoestação que eu deixo, que todos nós que, como eu disse, somos a elite, temos que nos direcionar nesse sentido, de cada vez mais nos prepararmos mais, e para que o nosso exemplo sirva aos demais, para que o teu vizinho saiba que você é um exemplo de cidadão, e que você é separatista, e que você é um exemplo de cidadão porque você quer que no teu país futuro os cidadãos sejam todos exemplares, sejam pessoas honestas, sejam pessoas cumpridoras da lei, e que não pensam em lesar o outro como é comum no Brasil, a lei de Gerson, sempre levar vantagem em tudo. Como eu disse o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se tem eu aqui, tem você aí, se eu posso levar vantagem de você, eu posso te lesar, azar o teu. Paciência. É assim que pensa muita gente no Brasil, fomentada inclusive pelos donos do poder. Nós precisamos ser a alternativa a essa perspectiva que existe. Nós precisamos construir essa alternativa. A história está aí para ser formada, para ser construída. Não tem uma predestinação histórica, não está tudo definido. Não está tudo consumado. Vamos lutar, vamos ser a alternativa, vamos construir a alternativa. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Uma ótima explanação sobre nós. Acho que o Alessandro queria falar alguma coisa sobre a questão jurídica. Direito? Por favor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Queria comentar um pouquinho isso que o Júlio falou, o aspecto mais propriamente jurídico, né? Eu, até como advogado, acompanhei o que aconteceu aqui no Sul, acompanhei as decisões judiciais que aconteceram quando vocês tentaram realizar o plebiscito, né? Muita gente pode ter dúvidas sobre a legalidade disso, sobre a adequação disso sob o ponto de vista constitucional. Falou-se até na aplicação da Lei de Segurança Nacional, né?
que é uma lei, na verdade, que foi aprovada durante o regime militar. E, segundo essa lei, segundo a redação dessa lei, tentativas de separação do território nacional constituiriam um crime, não é? Mas, na verdade, pessoal, há duas questões aí. Primeiro, essa lei é anterior à Constituição de 88. Não é? Então, ainda não ficou bem estabelecido se, afinal, ela foi recepcionada, que é o termo técnico, né? Ou seja, se ela está de acordo com a Constituição, se partes dela estão, partes não estão, mas uma coisa é certa, não é? No Brasil, é constitucionalmente protegido o direito de opinião, o direito de reunião, o direito de expor as suas ideias pacificamente, de veiculá-las como você quiser. Então, quer dizer, enquanto estivermos fazendo isso, problema nenhum, não é? Estamos absolutamente assegurados e protegidos pela Constituição brasileira. É preciso que isso fique muito claro, inclusive no que diz respeito a uma consultação pública, como um plebiscito. Isso é legal, não há problema nenhum nisso. Agora, é claro, que isso feito durante as eleições, aí poderia surgir questões em relação à lei eleitoral. Não é? Mas por quê? Porque poderia embaraçar, de alguma maneira, o pleito eleitoral já marcado. Não é? Então, quer dizer, não se trata de uma proibição da consultação em si mesma, essa é permitida pela Constituição. Não é? Eu posso fazer consulta sobre o que eu quiser, se Deus existe, se, enfim, não é? O que eu não posso, evidentemente, é usar uma consultação para insultar algum grupo étnico, depreciar algum grupo nacional, isso não seria possível. Mas consultação, se poderia ou não ser um país, problema nenhum, né? Problema nenhum. Então, é preciso que isso fique claro, o Júlio falou sobre isso já, não é? Falou também de experiências, algumas pessoas se exaltam um pouco nesses movimentos. Eu sou também, meu pai é italiano, né? E eu vivi alguns anos na Itália, acompanhei lá o movimento da Liga do Norte, grupo separatista do Nordeste da Itália, que teve bastante sucesso, conseguiu muita coisa, ainda hoje é um movimento muito forte, mas teve também os seus exaltados aí, não é? Que tentaram, felizmente acabou não morrendo ninguém, né? Mas fizeram pequenos atentados, até ridículos na sua formatação e tal, sem aprovação do movimento, mas fizeram. Mas gente de dentro do movimento. Então, esse claramente não é o caminho. Quando aconteceu isso, o que houve? Perda de popularidade, ainda que momentânea, não é? Acirraram-se as críticas contra o movimento, não é? Quer dizer, deu arma para o inimigo. Só isso, não é? Então, pessoal, nós estamos tranquilos, estamos dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, não temos de ter vergonha de nada, nenhum tipo de receio, porque o que nós fazemos é absolutamente legítimo, segundo as leis vigentes hoje no nosso território. Tá bom? Era mais isso que eu queria comentar, tá? Só um pequeno adendo aí o que o Júlio falou. Tá bom? É uma satisfação ter vindo aqui, agradeço ao movimento e boa noite.